Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. Meu nome é Sônia Yamamoto, eu sou teóloga e no Brasil hoje dois dos principais assuntos que estão sendo comentados e divulgados tanto na mídia quanto no boca a boca é as enchentes no Rio Grande do Sul, as grandes enchentes sem precedentes que o Brasil está passando e também sobre o show profano da Madonna. Muitas imagens foram divulgadas, o show inteiro foi passado pela Globo na TV aberta, sem censura nenhuma, né? E uma das coisas que deixou as pessoas intrigadas e até com uma certa dúvida do porquê ou se realmente era real, é que em determinado trecho do show da Madonna, ela faz uma encenação de alguns trechos da Bíblia, em especial de Apocalipse. For the time is near. He is coming with the clouds. E tem pessoas que ficaram até incrédulas, acharam que aquilo não era do show do Brasil, mas era sim no show do Brasil. As que tinham aquela confirmação que realmente ela fez aquela encenação e a citação de alguns trechos do Apocalipse, mas ela fez em inglês. O porquê que ela fez aquilo ali no meio do seu show, já indo pro final, e o que tudo aquilo significa. Então eu vou fazer uma análise teológica, né, tanto de alguns trechos do show dela, porque aquilo não foi um show, foi um ritual, e o que isso vai trazer de consequência para o Brasil, e também sobre os trechos de Apocalipse. Será que ela realmente estava tentando falar a Bíblia para as pessoas? Ou ela estava com outras intenções por trás e o que significa? Então fica comigo até o fim, porque eu vou falar tanto sobre os tópicos que ela colocou ali dentro do seu ritual, um portal que ela abriu dentro do Brasil com conivência do governo e dinheiro, seu dinheiro, meu dinheiro, colocado ali num show dito de graça, mas que custou 20 milhões de reais para os cofres públicos. O porquê que ela planejou o show daquela maneira e por que ela citou aqueles versículos de Apocalipse. Se você não sabia, fica comigo no vídeo até o fim, que eu vou falar capítulo por capítulo para vocês. Bem, gente, eu não vou entrar aqui nos pormenores do show e nem vou ficar passando imagens, muitas imagens para vocês verem, porque até se a gente pudesse desver, a gente colocaria aquele botão do desver, né? Mas como isso repercutiu muito dentro do cristianismo no Brasil, porque foi realmente uma afronta ao cristianismo, mas para quem sabe quem é a Madonna, sabe que ela sempre fez isso, a carreira dela é assim, então não é nenhuma novidade. A novidade é que ela está realmente nesse final de carreira dela, que ela está comemorando 40 anos de carreira, e assim, toda pessoa que vai declinando ali, principalmente entre os americanos, os artistas, eles decidem ir para os outros países. Eles mesmos dizem que são países de terceiro mundo, para fazer o seu final de carreira e poder arrecadar um pouco mais de dinheiro, já que no país deles eles já estão mais em baixa em questão de arrecadação. Eu vi muitos comentários de chacota, tirando sarro mesmo dela. Como é que pode o povo do Brasil, foi um dos maiores shows, mais de 1 milhão de pessoas, para irem ver uma vovozinha na menopausa fingindo ali que tá com fogo, né? Que ainda tem algum fogo para queimar. Mas na verdade a gente sabe que essa turnê que ela abriu para celebrar os 40 anos de carreira dela, na verdade são portais que ela está abrindo nos países onde ela está indo, nas regiões aonde ela está indo. Em todos os shows que ela tem alguns elementos diferentes ali, aonde ela deixa mais explícito ou menos explícito suas intenções e os seus rituais. E no Brasil foi aberta uma porta espiritual. Em paralelo a isso, infelizmente, enquanto esse portal estava sendo aberto já e planejado isso há muito tempo, ali no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, rios transbordaram e trouxeram uma das maiores tragédias e aquela tristeza terrível que o Brasil está passando em relação aos gaúchos e a região sul do Brasil, com aquelas enchentes sem precedentes e que ainda as pessoas estão sendo salvas, se refugiando. A enchente ainda está acontecendo. Vocês sabem que todo ritual exige um sacrifício. Então a gente sabe que existem coisas no mundo espiritual que vai se refletir no mundo físico. Então é preciso ter muito cuidado com essas coisas. Mas o cristianismo, principalmente no Brasil, sabia no que estava se metendo quando deixou assumir o governo, está aí governando. Eles só estão cumprindo a agenda deles, né? E fazendo à risca tudo que eles prometeram em campanha.
mas vamos falar sobre esse show horrível. Qual que é a análise teológica que a gente pode perceber do pouco que eu vi, né? Porque não dá para ter estômago para ver tudo. Ai, dá até uma dor de cabeça, uma tontura, só ter que ver aquelas imagens lá. Dessa tiazinha que não tem mais muito o que fazer, então tá arrecadando seus trocados aí pra gente que tem ainda uma lembrança afetiva dela, né, de tempos atrás, e de uma nova geração que também tá sem grana, então se oferecer um pão de circo de graça, eles vão mesmo. Mas na verdade de graça não foi, né? Custou 20 milhões de reais dos cofres públicos do seu bolso. E você não tem nada a ver com isso, você não pediu isso, né? Mas as pessoas que colocaram o atual governo no poder, elas quiseram isso. E foram homenageadas nela. Gente, eu sou de uma época, quando eu me converti lá pelos anos 90, onde a igreja ela falava, dava estudo sobre a nova era e tudo mais. Então eu sou de uma geração que sabe muito sobre essas coisas. Era algo assim que praticamente todas as igrejas ensinavam, mas eu acho que ao longo do tempo ou a igreja foi desprezando, as pessoas perderam o interesse e algumas pessoas cristãs ainda acham até isso um certo mito, misticismo. Mas não, gente, tem muita coisa de estudo, assim, muito bom que foi perdido, que não foi repassado. E hoje nós temos uma geração de filhos e netos frágeis e até fora da igreja, justamente porque este ensino não foi repassado. Então, em relação a fazer uma análise teológica do que significou esse ritual, esse show da Madonna, ela começa se fosse uma divindade mesmo. E tem um negócio redondo que fica girando lá, que é um portal. E ela tá com uma coroazinha cheia de um negócio que parece espinho e ao mesmo tempo para demonstrar uma certa autoridade. E sempre a roupa dela é uma mistura de conceitos, mistura de etnias e também de tempos. Então ela tá com uma espécie de kimono, que tá com uma manga furada, toda de preto, fazendo uma alusão à Santa Católica. E se alguém ainda não sabe o que significa o nome Madonna, Madonna significa Mãe de Cristo, a Virgem Maria. Ela se autocolocou esse nome justamente porque ela tem uma certa mágoa da Igreja Católica e o início da carreira dela sempre foi vista com muita polêmica, porque ela polemizava a Igreja Católica, sempre cutucando. Aí ao longo da carreira ela foi se envolvendo com a parte de ocultismo do judaísmo. Ela tá assim realmente contra o cristianismo. Ela deixa as coisas no show dela assim muito bem escrachado, porque ela sabe que é isso que vende, né? Então deve ter seus pactos e ela pega e faz isso daí mesmo. Então ela abre se mostrando como se ela fosse uma divindade, vestida sempre daquela maneira dúbia, sempre como se fosse uma cópia da realidade. Então ela quer ser uma cópia da Virgem Maria Católica. Então ela começa o show dela abrindo um portal e se colocando como uma divindade. Então eu vou falar um pouquinho sobre portais. Quando o sobrinho de Abraão foi para Sodoma e Gomorra, o Ló, a pedido de Abraão para que salvasse Ló e a sua família, vieram os anjos eram lindos, se hospedaram na casa de Ló. E aí vieram aquele povo de Sodoma e Gomorra, bateram na porta de Ló e Ló abriu. Então aquilo foi uma porta que ele abriu, entende, gente? E ali eles queriam negociar, porque eles queriam violentar os anjos, porque eles eram muito lindos. E Ló ficou na porta negociando com eles. Não, eu dou minhas filhas, mas eu não dou os anjos. O povo falou para Ló, se não nos derem esses varões, que eram os anjos, nós vamos fazer com você pior do que a gente pretende fazer com eles. E aí os anjos foram lá, cegaram, eu acho que a gente tem na nossa imaginação que eles jogaram luz, né? Cegaram aquele povo e eles não conseguiram achar a porta. E ali a porta foi fechada. Então aquilo foi uma ligação, uma brecha aqui, um portal que Ló abriu, mas que os anjos, para proteger todo mundo ali, eles cegaram aquele povo de Sodoma e Gomorra e fecharam. Pelo menos tiveram aquela noite de paz, para que Ló pudesse se preparar para sair de Sodoma e Gomorra, que seria destruída por causa dos seus grandes pecados. Já na época de Jesus, Jesus vai para Cesareia de Filipe. Então, qual foi o cenário que Jesus encontrou lá em Cesareia de Filipe? Cesareia, César, né? Então lá tinha de tudo. Então foi o mesmo cenário praticamente de Sodoma e Gomorra. E eu digo para vocês, para ficar mais ilustrado, foi o mesmo cenário do show da Madonna. Então onde existiam prostitutos cultuais, onde se cultuava com sexo, com rituais de fertilidade, que na verdade faziam com que as pessoas se prostituíssem a céu aberto. E quando Jesus vai para Cesareia de Filipe, ele vai encontrar justamente esse tipo de ambiente de Sodoma e Gomorra, esse ambiente de show de Madonna. E ele está lá com seus discípulos e lá em Cesareia de Filipe tem uma porta.
tem portas, tem portais. E oferendas eram jogadas ofertas para os deuses pagãos. Enquanto Jesus falava e ensinava os seus discípulos, ele cita um famoso trecho onde ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Muitas vezes eu vejo no entendimento das pessoas que é como se o poder do maligno viesse nas portas da igreja e tentasse arrombar a igreja e não vai prevalecer. Mas é o contrário, gente. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Aquelas portas, aqueles portais que eram usados para oferenda, para o maligno, o significado daqueles portais é que não iriam prevalecer contra a igreja do Senhor. E nesse ensinamento de Jesus, nós entendemos que o inferno tem portas. E que essas portas, quando abertas, elas vão querer dragar a igreja do Senhor. Mas uma igreja que está firme em Jesus Cristo, essas portas do inferno não vão prevalecer. Elas vão querer prevalecer, mas elas não vão prevalecer. Então é por isso que está muito claro que no início desse show da Madonna, ela quer abrir um portal, uma porta, e se colocando ali como uma divindade mulher, que está abrindo um portal dentro do Rio de Janeiro para ir contra a Igreja do Senhor no Brasil. E isso tem consequências. Esse tipo de ritual, ele exige sacrifícios. Então são coisas muito delicadas, muito fortes, né, que a gente deve realmente ficar atento. Gente, também tem uma outra parte horrível, onde ela faz tipo uma roda, cheio de dançarinos que tem um perfil e uma vestimenta como se fosse de Jesus Cristo na cruz. Eles colocam um paninho para tampar ali as suas vergonhas, em vez de ser branco, como geralmente é descrito na Igreja Católica, na crucificação de Jesus, eles colocam uns paninhos pretos. Fazem performance como um Jesus derrotado. E depois, aquele Jesus sai naquela posição de cruz, aquela posição de dor e de derrota, e daí eles começam a se pegar. E aí um deles vai lá com a Madonna e fica se pegando com a Madonna. No Velho Testamento, existe a tal esposa de Deus, que é uma deusa que os homens hebreus eles começaram a se casar, a ficar com mulheres pagãs. E aquilo dali misturou no judaísmo tanto a crença no Deus verdadeiro, mas as mulheres queriam crer em deusas. Então, vamos fazer assim. Tanto quanto os homens estão lá, né, resolvendo a vida deles, nós estamos aqui em casa, vamos fazer nossas deusas. E é onde eles inventaram uma tal de Acera ou Axera. Ficou sendo como a esposa de Deus. E isso entrou muito forte no tempo de monarquia dos judeus, onde a gente vê até trechos do rei Davi e tudo mais, que eles tinham estátuas do tamanho de uma pessoa dentro de casa, estátuas dela, né? Muitos outros trechos da Bíblia no Novo Testamento, até chegar a parte do profeta Oséias, onde realmente é instituído o monoteísmo, onde a adoração é só a um Deus, ao Deus verdadeiro. Mas até então, o judaísmo foi muito profanado, por assim dizer, mas com o consentimento deles mesmo, e aceita essa tal de Axera, onde eles falam que é a mulher de Deus. Alguns até dizem que a Shekinah, na verdade, é essa deusa, né, que é a glória de Deus. Então, provinda aí de adoração de mulheres pagãs que foram se infiltrando ali dentro do judeus e dentro da cultura, né, judaica, e colocando esse tipo de adoração pagã em paralelo com a adoração a Deus. Mas, na verdade, na mitologia, essa deusa Axera, ela é mãe de Baal, só que daí ela tem uma relação incestuosa com ele. E onde era feito cultos de fertilidade, na verdade, eram práticas sexuais entre ali os sacerdotes. Então, com isso, né, eu quero linkar. Quando a Madonna fez aquela performance de Jesus, vários dançarinos que parecia, né, Jesus, depois ele vai lá se esfregar com a Madonna, é justamente como se fosse essa história desta Azerá, a mãe de Baal, e que teve um contato ali incestuoso com ele. Ela tinha uma irmã. Aí a gente pula para uma outra performance, né, para um outro tópico do show da Madonna, que foi quando ela chama aquela cantora Anitta, que é brasileira, e também chamou outros cantores, outros artistas também, mas eu vou falar dessa performance horrível, que elas estão lá numa cadeira e daí vem gente de tudo que é tipo lá, e nisso a Madonna, ela muda de roupa e ela se veste como se fosse com a bandeira do Brasil, curtinha, as pernas tudo de fora, com as coisas tudo de fora, e ela de bandeira de Brasil e a Anitta de preto.
E elas ficam lá na cadeira, e na cadeira elas ficam recebendo todo tipo daquele culto sexual mesmo em cima delas. Vi uma crítica de uma pessoa especialista aí, de artista, que odiou, e falou que foi horrível na questão artística, porque essa Madonna não levou banda, e a performance dela foi ruim, porque ela mal cantou. E aí quando foi fazer a coreografia com a Anitta, esse homem aí tava criticando, dizendo que a Anitta não sabia dançar, e que toda hora ela... Então eu vi fotos, né? Ela ficava batendo na Anitta, abre a perna, faz isso, faz aquilo, meio que conduzindo a Anitta pra fazer as coisas, que diz que a Madonna parecia que tava meio que insatisfeita com a Anitta, porque queria que a Anitta fizesse os negócios direito. A Madonna com a bandeira do Brasil, a Anitta vestida de preto, e fazendo assim esse link, esse paralelo com a Cher, ela tem, na mitologia, uma irmã mais nova, e a irmã mais nova se chama Astarte. Eu até vou ler aqui para vocês a descrição dessa irmã mais nova, Astarte. Tem uma beleza sedutora, ela está vestida de prazer e sedução, ela é exaltada, fabulosa, e ela é poderosa. Então a gente sabe que a Anitta, ela foi mais conhecida porque ela cantou lá uma música que tinha esse negócio de ser poderosa, né? E o poder dela não era inteligência, né, gente? Não era um nível assim, né? Era um nível baixo. Então, nesta parte do show da Madonna, a gente pode ver que ela tá fazendo realmente essa alusão à deusa Cher, e ela vai trazer a sua irmãzinha, né? Aonde ela quer ensinar as coisas para ela, que tem como um dos adjetivos o ser poderosa. E eu acho uma das coisas mais tristes e mais bizarras, a Madonna vestida de bandeira do Brasil, fazendo aquele ritual de sexualidade, sendo um paralelismo como se o Brasil estivesse se prostituindo com tudo aquilo. E na verdade o Brasil tem se prostituído realmente com tudo aquilo com que ela mostrou, e ela ainda está ali fazendo discípulos e liberando em cima da nossa geração do que estava ali naquela performance. Mas bem, agora vamos à análise final, que é a análise do livro de Apocalipse, que foi recitado no ato do show da Madonna. Ela recitou em forma teatral. Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear, and to keep what is written therein, for the time is near. Eu sou diretora de teatro, já fiz várias peças de teatro evangélicos dentro da minha igreja, então eu também sei analisar. O show foi dividido em vários atos, assim como uma peça teatral. Tem no meio uma encenação. Eu, como diretora de teatro evangélico, eu quis interpretar a performance. Tinha que prestar atenção nos versículos e depois eu fui prestar atenção na performance. E olha, gente, a performance é completamente ao contrário do que está sendo falado. Recitar dos versículos de Apocalipse não são falados assim de uma maneira natural. Elas são faladas de uma forma sedutora. Parece até que a pessoa está num ato sexual e recitando o versículo. O jeito que elas falam assim é um jeito muito antinatural de falar da Bíblia. Tem pessoas que, principalmente do mundo secular, que falam assim que, na verdade, a Madonna ela não está criticando o cristianismo e nem profanando o que é sagrado, mas sim ela está promovendo, ela está evangelizando. E eu vi que muita gente ficou confusa quando entendeu que aquilo dali é um trecho bíblico. Ela fala em inglês e dá para perceber que a plateia não sabe inglês. Acabou vibrando no final porque não entendeu bolhufas de nada. É só agora que foi realmente traduzido em português, pessoas que foram traduzindo livremente, é que o pessoal entendeu que aquilo dali eram trechos bíblicos. Mas a encenação em si não casa, sabe? Não bate com o que está sendo falado. Está sendo falado uma coisa, mas está sendo encenado outra. É aquilo, né? Como se fosse uma cópia, como se fosse um mundo paralelo, falar uma verdade distorcida para o público, para confundir, para que a pessoa não consiga ter uma opinião clara do que está vendo. Apenas a pessoa está recebendo aquilo no seu consciente, no seu inconsciente, sem saber como argumentar e nem descrever o que realmente vive. Então, o nome deste ato, onde é recitada a Bíblia, a Madonna não aparece, é a performance dos seus dançarinos, dos seus atores. O nome deste ato é A Besta Interior. Vai ser citado Apocalipse 1:7, Apocalipse 13, Apocalipse 21 e 22. Aí tem gente que acha, mas ela estava ali até evangelizando as pessoas, porque ela estava recitando a Bíblia. Pode ser visto de duas formas. Primeiro, realmente ela estava recitando a Bíblia, mas no sentido, como a Bíblia diz, né? Hoje eu te ofereço a bênção e a maldição.
Mas Deus fala, escolhe a bênção, né? Porque se você escolher a maldição, você vai ser amaldiçoado. Se você escolher a bênção, né, você vai ser salvo. Eles estão mostrando o Apocalipse na fala, nos versículos, um pouquinho distorcido em algumas coisas e também na ordem do raciocínio. Só que daí a encenação é outra coisa. Aí tem uma encenação principal, ali no palco principal, tem um fogo lá no fundo, que a gente crê que é o fogo do inferno, e tem essa mesma encenação do ponto central ali, nas laterais. Então é um homem vestido de branco, com uns trajes assim, parece que meio árabe. A mulher, que a gente não sabe se é mulher, se é homem, parece uma mulher, vestida de meio vermelho, meio misturado. Entre esses dois há um embate. Então o de branco tá sempre batendo na mulher. A mulher apanha a coreografia inteira. E nas laterais, que é encenado as mesmas coisas, também é a mesma coisa, sempre muita agressão, muita bateção. E a música de fundo é uma música meio árabe. E aqui todo aquele ar ali é um ar meio árabe. Então é um negócio assim muito estranho. Então, da mesma forma que a igreja ela evangeliza para que as pessoas sejam salvas, talvez a intenção dentro do pacto que ela tem fosse também de falar uma verdade que a Bíblia diz, para que as pessoas que estão ali não sejam mais inocentes. Elas ouviram que existe uma condenação para quem escolhe a maldição, escolhe o errado. Estava em inglês, né? Não foi falado em português para uma plateia em português. Foi falado em inglês. E eu creio que a maioria também não entendeu. Mas isso não quer dizer que ela é boazinha e que ela estava evangelizando, não. Mas sim que está mostrando um outro lado. Lembre-se, o nome deste ato é a besta interior. Para mim, que sou teóloga e que daí vi toda essa parte, né, dessa encenação e também como diretora de teatro, para mim, eles fizeram uma distorção bíblica. Na verdade, eles não estavam falando de Jesus e nem do reino do Senhor. Eles estavam falando da vinda do anticristo, usando os versículos que falam sobre a vinda de Jesus, mas aquela encenação totalmente contrária. Tem uma parte que fala lá em Apocalipse 21, 22, eles falam, vocês vão beber da água da vida. Eles pegam uma pessoa, como se estivesse bebendo, e joga de cabeça para baixo. Você tem na sua mente questão de beber, você bebe, né? De uma forma onde você vai conseguir saciar a sua sede. Agora, uma pessoa que você joga de cabeça para baixo para beber água, então, assim, tudo ao contrário, tudo estranho, sabe, naquela coreografia. Então, nesse ato, ele é percorrido desde o Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22. Então, desde o início até o final. Então, fala sobre a igreja, fala sobre os pecados que vão levar para o inferno e também fala sobre a vinda, sobre a volta de Jesus. Mas, claro, de uma maneira muito resumida. E vocês lembrem que depois do show, aquele tal de Luciano Huck falou que o Brasil estava curado. O Brasil, depois do show da Madonna, se curou. E agora está vivo e agora está unido. E um desses versículos justamente fala sobre essa cura maravilhosa que vai anteceder aí a vinda do anticristo, onde ele vai sofrer uma falsa morte e também vai ter uma falsa ressurreição. Só que para as pessoas, elas vão achar que o anticristo ele morreu e ressuscitou, foi ferido, foi curado milagrosamente, né? Está vivo, está unindo as pessoas. Então a fala do Luciano Huck também está dentro desse espírito do anticristo, quando ele fala que o Brasil foi curado e agora todos estão unidos depois deste show da Madonna. Aí no final dessa parte de Apocalipse, os dançarinos fazem aquela performance, eles estavam espalhados, eles se juntam tudo no centro do palco, sempre, né, tentando bater naquela outra personagem lá. E aí tem uma pergunta, né? A narradora, de aquela maneira meio sexy, ofegante, ela fala assim, eis que estou chegando em breve. E aí abre um clarão de luz e fica só aquela pessoa que eles estavam maltratando desde o início, os outros, né, ficam em segundo plano. E aí vem a pergunta, o que você vai fazer? E essa pessoa pega e vai saindo, né? Mas de frente pro público. Aí o público aplaude, se exalta, tudo ali. É óbvio que não entendeu bolhufas do que aconteceu. Depois muda para outra música. A música Die Another Day. Morrer outro dia. Então dá uma impressão que ela responde assim, né? Que dentro da própria encenação dela, e o que você vai fazer? E tipo, ela responde com aquela música. Ah, deixa pra morrer outro dia. Eu vou fazer outras coisas. Uma música bem esquisita, uma coreografia horrível também, ela toda de preto, com os caras de preto. Sabe, deixar pra morrer outro dia, tipo, um pouco se lixando. Então,
uma mistura muito dúbia, né, de significados ali, que meio que não tem sentido e tem sentido, mas que na verdade, né, a gente tem que lembrar. Esse ato se chama a besta interior. E é a besta, no livro do Apocalipse, que diz que vai enganar a muitos. Então é óbvio que foi uma subversão de versículos bíblicos para, na verdade, anunciar a vinda do anticristo, porque ela não teria outro objetivo ali a não ser esse. Se ela quisesse também ser explícita, falaria em português, porque eu tenho certeza que ninguém ali sabia do que ela realmente estava falando. É preciso ter o trabalho dos pastores, dos teólogos, dos mestres, para que a gente passe toda essa informação para as pessoas que precisam ouvir, para as pessoas que estão interessadas em ouvir. Lembre-se que a Bíblia fala que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos. E hoje a gente vê que nós temos aí uma geração que é muito fácil de enganar, muito fácil de manipular, e que realmente precisa ter o despertar para buscar o conhecimento e ter um entendimento do que realmente se passa, né? Principalmente quem está no Brasil. Quero encerrar esse vídeo falando sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. Existem muita especulação do porquê. Eles associam o show, não foi por causa do show que isso aconteceu, porque isso aconteceu antes. Mas lembra, gente, já tinha sido agendado, né? Mesmo que ninguém pediu para que essa mulher viesse para cá, mas isso já foi agendado. E ela tá fazendo um aniversário ali de 40 anos de carreira dela. E a gente sabe que o número 4 e o número 40 na Bíblia tem muito significado. Existe um significado judaico com respeito ao número 4. E ela é adepta da Cabala. E ela faz as coisas daquele judaísmo mais oculto, de ocultismo. Ela está fazendo esse show realmente com propósitos. E propósitos de abrir portais por onde ela anda, portais malignos, e ali também criar seus discípulos, para quando ela for, ter gente que continue fazendo o que ela está fazendo. Aí só para relembrar, né, que foi no dia que teve um terremoto nos Estados Unidos, neste ano, lá em Nova York, que foi de 4.8, em seguida teve um eclipse, que foi no mês 4, no dia 8, então o 4 tem muitas relações. Já mostrei no vídeo para vocês aqui no meu canal que aonde o eclipse passou, né, tanto o eclipse de 2017 como o eclipse de 2024, formou no mapa dos Estados Unidos as palavras hebraicas alfa e ômega, início e fim. E muitos teólogos também interpretaram este eclipse dos Estados Unidos, que foi imenso, né, foi o grande eclipse americano, como uma mensagem de Deus para o povo da América e para o mundo, uma mensagem de arrependimento. Associaram muito a mensagem de Jonas, que foi uma mensagem de arrependimento para Nínive, porque o eclipse lá nos Estados Unidos passou por cidades e 7 dessas cidades se chamam Nínive, e ainda mais uma 8ª lá no Canadá. Então as pessoas associaram muito a essa questão de arrependimento. Esse número 4 atrelado a um aviso. E por que eclipse é um aviso para o mundo? Para os judeus, quando há um eclipse lunar, e houve esse eclipse lunar anteriormente, é um aviso de Deus para os judeus, e quando é um eclipse solar, é um aviso de Deus para o mundo, para os gentios. E nós sabemos, através da Bíblia, nós como cristãos, que Deus fala através de sinais também, que nestes últimos dias também haveria uma grande apostasia. Possível, né, muitos seriam enganados. Jesus também disse que ele já estava avisando a todos de antemão para que a gente pudesse se livrar dessas coisas que iriam se levantar contra a Igreja do Senhor. Então vamos ficar atentos, vamos orar para o Rio Grande do Sul, e vamos ficar atentos para que a igreja não permita mais que esse tipo de coisa, esse tipo de artista, esse tipo de ritual, e fique abrindo portais do inferno dentro do território brasileiro, porque daí é mais uma batalha que a igreja vai ter que lutar. Então é isso, gente. Se você gosta de conteúdo assim, se você gosta de estudo, gosta de conversar sobre as notícias atuais, sempre ali com uma visão teológica, então se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, com o sino ativado. Ajude também curtindo este vídeo, que me ajuda muito aqui na plataforma no YouTube. Compartilhe com seus amigos e fala nos comentários para mim qual a sua opinião sobre tudo isso, que eu quero saber. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.